Pai do Senhor, meus irmãos, iniciamos mais uma lição de número 10, com o tema As profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Verdade prática diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança, confiança nas promessas divinas. Glória a Deus. Quero convidar aqui o nosso diácono Jonas para estar lendo a leitura bíblica em classe. Amém, meu nobre? Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos que irão assistir esse vídeo, que possa enriquecer grandemente a aula de vocês aí no dia 6 de março. O texto da leitura bíblica em classe está em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 10, Joel, capítulo 1, versículo 1 a 3, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares e para plantares. Joel capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Irmãos, vamos entrar na introdução, e após isso vou entrar no primeiro tópico e o primeiro subtópico, e aí entraremos comentando, trazendo algo que vai agregar a lição dos nossos queridos e amados professores e os alunos também que têm nos acompanhado. A introdução: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Os irmãos já querem falar alguma coisa sobre essa introdução, que vai ser uma bênção no domingo, dia 6 de março, para a vida dos nossos queridos professores e alunos. Aproveitando para cumprimentar a todos os nossos irmãos, com a paz do Senhor, nosso
amado diácono, irmão João, irmão Jonas, dupla abençoada, João e Jonas. Muito bom. Personagem bíblico. Uma alegria poder participar com vocês aqui desse projeto, que tenho certeza que será de grande bênção e cada vez mais na vida dos nossos alunos, daqueles que são amantes da escola dominical. Glória a Deus. Particularmente, eu sou muito grato, né, a Deus pela escola dominical, porque eu me desenvolvi na escola dominical. Eu já fiz muita coisa na igreja, secretário, só não fui tesoureiro, mas de liderança, de jovens, e assim, e foram trabalhos que que passou, mas uma área que eu nunca me desvinculei foi da escola dominical. Todo o tempo eu sempre estive ou dando aula, ou coordenando, ou auxiliando, eu sempre estive envolvido com a escola dominical. É algo que eu não abro mão, porque é a melhor escola que nós temos. Às vezes a escola de teologia o aluno não tem, nem todo mundo tem condições, mas a escola dominical é uma ótima escola e é gratuita, né? Então, a escola dominical é uma bênção e poder participar é maravilhoso. Então, que Deus continue abençoando vocês nesse projeto. Falando ainda então da introdução, o título já é bem sugestivo, né? As profecias despertam e trazem esperança. Então aqui há uma dupla função na profecia. O próprio título já deixa isso claro. Qual que é a função da profecia? Despertar e trazer esperança. E quando a gente vai observar no desdobramento dos tópicos, nós vamos observar tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, os profetas que atuaram em Judá, os que atuaram em Israel, os pré-cativeiros, pós-cativeiros, todos eles, as mensagens deles tinham sempre uma mensagem de alerta para o que estava acontecendo, para o perigo, e uma mensagem de esperança. Nós vamos observar que Isaías ele é um dos primeiros que começa alertando Israel sobre o perigo do cativeiro. A mensagem de Isaías, ela traz muita advertência, porque ainda dava tempo o povo se arrepender. Mas ele termina esse escopo de mensagem falando de Jesus, que seria a esperança maior da nação e do povo, e não só da nação, mas da humanidade. Jeremias da mesma forma, Daniel da mesma forma. Então você vai perceber que todo o escopo da profecia, ela sempre tem uma mensagem de advertência, porque se quem está ouvindo der ouvido, há tempo de arrependimento e de mudança, mas há uma mensagem de esperança, né? Porque Deus, ele submete a correção, mas ele não abre mão. Isso fica claro na visão que Jeremias teve lá na casa do oleiro, né? Ele vê o vaso sendo desfeito, mas na mão do oleiro. E aí Deus diz para Jeremias, esse vaso é a casa de Israel. Estava se desfazendo, mas estava na mão do oleiro, né? Deus estava no controle. Então, ali há uma mensagem de juízo, mas ao mesmo tempo Deus não descarta o seu povo e torna a fazer daquele mesmo barro um vaso totalmente diferente e restaurado, né? Glória a Deus. Já vamos entrar no primeiro tópico e o seu primeiro subtópico, que diz: os profetas maiores, os profetas e as profecias. Glória a Deus. Amém, professor. Bom, Jonas? Eu queria só dar um adendo aqui, que hoje nós vamos aproveitar bem o nosso professor aqui, nosso novo professor. Mas eu acho interessante, professor, que os professores na aula, eles deveriam também trazer uma retrospectiva de quem era o profeta. Interessante. Você analisar quem é Isaías, filho de quem,
que linhagem vinha Jeremias? Ele era realmente da linhagem sacerdotal? Ezequiel, né? Ezequiel era realmente da linhagem sacerdotal também, e etc. Quem era Oséias? Quem era Moisés? Essa inserção na biografia do profeta fará também com que o professor possa também extrair uma boa mensagem na hora de explicar quem é quem na questão da sala de aula. Sobretudo, a questão de que esses profetas, eles são de várias origens, né? Então, o professor só não pode cometer o erro, né, de criar um tema paralelo na biografia do profeta, né? Eu sempre digo, né, no CAPED, quando eu tenho a oportunidade, de dizer que o professor ele precisa entender qual é o conceito da lição, o que a lição traz e ser fiel a esse conceito, né? Porque quando a gente vai ler, estudar, você está estudando a lição, você tem inspiração de vários assuntos dali. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não desenvolver uma lição paralela. Mas é interessante isso que o irmão trouxe, irmão Jonas, porque uma das coisas que pode ser mostrado, né, é que eles são de origens diferentes. Isaías, por exemplo, ele vem da linhagem real, mas nós temos profetas, no caso de Amós, se eu não estiver equivocado, ele era camponês. Então, assim, você vê uma diversidade. Então, quando você olha para o todo de como Deus levanta os seus profetas, você vai ver que qualquer pessoa, ou seja, Deus levanta a pessoa de qualquer origem. A origem dela não limita e não é desculpa para que Deus possa não levantar. Isso, né? Então isso é interessante ser observado, né? E o próximo passo seria a profecia. E tem profecia direcionada a Nínive. Ezequiel profetiza contra várias nações, não é isso? Inúmeras nações Deus vai dando profetiza contra Tiro e vai profetizando. Então você analisa biograficamente quem era o profeta, quem era o rei do momento. É muito ampla a questão dessa lição aqui, ela vai ser muito ampla. O professor vai ter que se desvencilhar, né, em 45 minutos, mas eu acredito que dá para fazer algo muito interessante, até porque o senhor citou Isaías. Se você entender que ele era de linhagem real, você vai saber por que ele diz o ano que morreu o rei Uzias. Não foi simplesmente uma citação de algo que aconteceu. Ele estava presente. Exato. Né? Ele era de dentro, né? Inclusive alguns dizem que era até parente. Eu não sei se procede. Eu achei interessante porque quando ele cita o ano que morreu o rei Uzias, a referência, porque o que Isaías vê? Ele vê o trono de Deus, né? Qual que era a referência de trono e de realeza que ele tinha? Era Uzias. E terreno e passageiro. Então você pode ver que há um marco, né? Sim. Um tipo de realeza, um tipo de trono, e depois um outro tipo. Então por isso que quando ele diz o ano que morreu o rei Uzias, né, era uma referência que ele tinha. Quer dizer, o Uzias morre, ele fica sem referência. E aí talvez, outro. Já estamos aqui sendo tentados a desenvolver um outro raciocínio, né? Mas assim, os profetas e a profecia, né? Então, quem que é o profeta? O profeta é o mensageiro e a profecia é a mensagem, né? Quem é maior, o profeta ou a profecia, né? A mensagem é maior do que o profeta. O profeta é apenas um canal. Quem é mais importante? Eu que falo ou esse microfone que capta a minha voz? Quem é mais importante, né? No caso aqui, o profeta, ele é o microfone que recebe e transmite, né? A mensagem vem de Deus, então ela é muito maior. Então, é interessante entender essa questão. E a Bíblia, essa lição vai tratar de praticamente 1/3 da Bíblia, né? Então são quase 17 livros, 18, são 12 menores, 5 maiores, vai daí 17, mais Apocalipse, 18 livros. Então, para quase 1/3 da Bíblia, nós vamos ter aí 1 hora na sala de aula para desenvolver o raciocínio. Glória a Deus. E só finalizando aqui, de onde vinha a mensagem? De onde emanava a mensagem? Quem era a fonte da mensagem? Aí o nosso amado pastor Douglas, ele deixa o texto de Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, para dizer o seguinte:
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Aí vem a questão biográfica, de que forma uma hora tomava uma mulher dentre as prostitutas para transmitir uma mensagem, outra hora Deus soltava um homem por um peixe, chega a história numa cidade para dizer, olha, estou enviando alguém aí, e outra hora Deus levantava um homem do campo, com mensagens do campo, para atingir o coração de uma nação. Então, Deus falou de várias maneiras, mas as formas eram várias, mas a mensagem era única e a fonte era única, que era Deus, diz aqui o escritor dos Hebreus. E ele finaliza dizendo que nos últimos dias ele tem falado pelo Filho. É por isso que Apocalipse diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao seu servo. Então, Apocalipse, a gente tem medo de Apocalipse, professor, mas o Apocalipse foi dado para nós mesmos. Exatamente. Indo nessa linha que o João trouxe, né, sobre a abrangência da profecia, e no caso de como Deus fala, nós podemos expandir mais ainda esse conceito, porque se a gente for observar as maneiras como Deus fala, Deus ele sempre falou com o homem, né? O Salmo 119 fala que a criação, que a natureza testifica de Deus. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele fala que tudo que o homem pode conhecer de Deus se conhece através das coisas que foram criadas. Mas há também uma forma que Deus fala, né? Acho que até o pastor Douglas traz nessa lição, que é através da consciência moral, né? O pecado, Deus não permitiu, diferente da teologia reformada, que entende que o pecado ele ofuscou completamente a consciência que o homem tinha de Deus, né? Nós não cremos assim, nós entendemos que Deus ele não permitiu que o pecado ofuscasse completamente a consciência do homem. O homem ele perdeu a visão clara de quem era Deus, mas ele sabia que existia um Deus. E essa consciência moral fez com que Noé, por exemplo, não compactuasse com uma geração que vivia sem lei. Naquela época não havia leis, regras, então por isso que o povo, cada um fazia o que queria, mas Noé não compactua com isso. E essa consciência moral ela é tão interessante porque quando as filhas de Ló vai se deitar com ele, elas precisam embriagá-los para que ele pudesse aceitar. Não havia leis, regras que dizia que um pai não podia se deitar com os filhos, mas havia uma consciência moral, né? Então Deus ele vem falando e ele vai tornando claro a sua voz até revelar na pessoa bendita do Senhor Jesus. E os profetas, eles são apenas um instrumento que Deus usa, né, para falar com o seu povo. E depois vem Cristo, né, que é o Filho, e hoje nós temos tudo que foi falado pelos profetas, que foi indiretamente falado através da consciência desses homens que se recusava a se deixar levar pela natureza pecaminosa. E hoje nós temos a Bíblia que registra, né, toda esse desenrolar do falar de Deus para nós. Hoje nós podemos ouvir a voz de Deus claramente, coisas que antigamente não era tão clara assim. Glória a Deus. Vamos falar agora sobre os profetas Isaías e Jeremias e já linkar já o profeta Ezequiel e Daniel. Amém, meus irmãos? Subtópico 2 e o 3. Nós temos o profeta Isaías e Jeremias. Isaías vem um pouco antes, né? Profetiza para Israel, 700 e por volta de 750 anos antes de Cristo. E a ênfase da profecia de Isaías é muito no sentido ainda de tempo para o povo se arrepender.
E Jeremias é um pouco, ele é contemporâneo ali do cativeiro de Judá, né, que ocorre, se não me falha a memória, em torno de 100, 120 anos. Sou ruim para números, né? Mas acho que é isso, 100, 120 anos depois do cativeiro de Israel. Israel, as tribos do norte, né, que é levado cativo pela Síria. Depois, 120 anos depois, Judá e Benjamim, que é chamado de as tribos do sul, é levado cativo para a Babilônia, por Nabucodonosor. Então, Deus levanta Isaías para advertir Israel, e depois Deus levanta Jeremias, não no sentido de advertir para arrependimento, porque agora já não dá mais tempo de arrepender. A mensagem de Jeremias é no sentido do povo se entregar, porque o cativeiro já estava determinado, né? Por isso é que Deus prepara Jeremias lá na casa do oleiro para profetizar a derrota, entre aspas, a derrota do povo, né? Mas o que é interessante na mensagem desses profetas é que sempre há uma esperança no bojo das profecias, né, irmão João? Se não tiver alguma coisa para acrescentar, sempre há essa mensagem de esperança. Jeremias ele deixa claro que o povo ia, mas que Deus não havia desistido da nação. Eles retornariam, né? E Ezequiel e Daniel, da mesma forma. Ezequiel, é interessante que se a gente pegar Jeremias, Ezequiel e Daniel, você vai ver o cuidado de Deus com toda a nação. Jeremias, ele não é levado para o cativeiro, ele fica em Judá. Você vê o cuidado de Deus com o remanescente, glória a Deus, da nação. E quem é que fica? Velho, mulheres, débeis mentais, pessoas que socialmente não servia para nada. Mas Deus também tem o cuidado dessas pessoas. Então Jeremias fica como profeta dessas pessoas. Daniel, ele é levado, ele é profeta na corte, né? E Ezequiel, ele vai no meio do povão, ele é o profeta do povão. Então você vê Deus cuidando de todas as áreas. Deus está corrigindo o povo, mas você percebe que Deus não abre mão do controle e está sempre cuidando de todas as camadas sociais do seu povo. Então é uma curiosidade que não aparece aqui, mas assim, que me chama muita atenção, porque quando eu olho sob essa ótica, eu vejo o cuidado de Deus com todas as classes sociais, até com aqueles que socialmente não têm mais nenhuma função. Maravilha. Eu só queria corroborar com o nosso professor e também citar algo interessante, que as mensagens, né? A questão da mensagem, antes de qualquer coisa, Deus tratou particularmente com cada profeta. A questão de Isaías, ele se sentia um pecador, ai de mim que estou perecendo. A questão de Jeremias, ele diz, não, eu sou uma criança. E Deus fala para ele, olha, eu tenho escolhido você desde o ventre de sua mãe, eu te conheço desde o ventre de sua mãe. Então, sempre havia um particular entre Deus e o profeta, e também a mensagem não seria diferente. Isaías estava profetizando, Jeremias estava profetizando, mas eles também estavam vivendo aquela mensagem. Quando Deus, através de Isaías, dá uma opção para Acais pedir um sinal, e ele teme e não pede o sinal, Isaías dá a mensagem de esperança ali. Você falou, sempre tem uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança é que um menino nasceria de uma virgem. E no capítulo 9 ele amplia essa mensagem e fala do menino e do filho. O menino viria de Maria, mas o filho é de Deus, que seria dado. Então a mensagem de esperança, ele diz, olha, aquele povo que anda em trevas ali na Galileia dos gentios, né, que estavam andando em trevas, perdidas, sem pastor, a luz vai brilhar. A mensagem de esperança estava ali. Jeremias também tinha uma. É interessante, irmão Jonas, isso que o irmão traz, porque nós vamos observar Deus. Eu até quero chamar a atenção dos nossos alunos ouvintes para esse quesito da Bíblia, né? Até a mensagem de juízo, ela tem no seu bojo uma mensagem de misericórdia, em toda a Bíblia. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, e o próprio Deus diz o que vai acontecer com ele e com a sua descendência. Ele está ali na Mesopotâmia, né, futura Canaã, e ele diz, olha, a tua descendência vai para o Egito, vai ficar 400 anos lá,
e depois eu vou trazer eles de volta para cá. Mas eu só vou fazer isso quando a medida todos aqueles eus estiverem completas. Então o que Deus está dizendo? Eu vou exercer juízo sobre essas nações, mas eu vou dar uma medida para eles. Eu só vou exercer o juízo quando a medida da iniquidade deles se encherem. O que Deus está dizendo? Todas as vezes que Deus estabelece um tempo, significa que nesse intervalo há oportunidade de mudança e arrependimento. Deus não, por mais que Deus saiba que eu vou cometer um pecado e que aquele pecado trará juízo, Deus não antecipa o juízo. Deus espera, Ele me dá a oportunidade e Ele só vai me julgar quando eu cometer o pecado. Então Deus não julga por antecipação. Então Deus ia julgar os jebuseus, os amorreus, todos aqueles zeus, mas Deus só faria isso quando a medida do cálice da desobediência deles, da injustiça, se completasse. Nós vamos ver esse mesmo jeito de trabalhar de Deus com Nínive. Porque qual que é a mensagem de Deus para Nínive através de João? Daqui a pouco nós já estamos antecipando um assunto aí, né? Em 40 dias. Se Deus estava decidido destruir Nínive, por que ele não falou, olha, vai lá e diz que eu já estou soltando uma bomba lá, estou destruindo todo mundo? Mas quando Deus diz em 40 dias, Deus está dizendo, vocês têm 40 dias para se arrepender. Então, o juízo de Deus, se a gente olhar para os juízos de Deus contra nações, aí alguém fala assim, mas por que Deus destruiu aquele povo? Porque qual era a lei que existia no tempo de Noé para que Noé se conscientizasse e não se deixasse levar pelo pecado? Não existia. As pessoas deram vazão para os seus pecados e ignoraram a consciência moral. Então, quando Deus decide julgar uma nação, um povo, é porque aquele povo se recusou a ouvir a voz de Deus pelos canais que Deus falava naquela época. Então, todas as vezes que Deus vai julgar alguém, Deus dá tempo de arrependimento. Outro exemplo, poderia citar vários, mas Sansão. Quantas vezes Deus age com Sansão como se Sansão não estivesse pecando? É porque Deus estava concordando? Não. Cada vez que Sansão brincava com o pecado, era Deus dizendo, se arrependa, se arrependa. Chegou uma hora que o limite que Deus tinha estabelecido para Sansão terminou e ele pagou um alto preço pela sua desobediência. Então, Deus sempre vai, mesmo no juízo, Deus sempre vai dar uma lacuna de esperança para a pessoa. Glória a Deus. Eu quero só ler um texto aqui para que o professor possa embasar isso. Tudo isso que o nosso professor Adailto disse na Bíblia, Jeremias capítulo 18, versículo 7 a seguir diz, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter, é aquilo que o senhor tem falado aí, professor, da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma nação, de uma gente, aliás, de um reino, para edificar e para plantar, aí vai se segue. O que Qual o senhor que é o texto? Isaías, perdão, Jeremias capítulo 18. Ele vai tratar sobre isso. O tempo, o período para que haja arrependimento. Então, a mensagem, como o senhor bem disse, ainda que seja uma mensagem de juízo, havia uma esperança. Então, está tudo na lógica do tema da lição, não podemos fugir, né? A misericórdia é uma prerrogativa do juízo divino. A gente precisa entender isso. Eu gosto de deixar isso claro, né? A misericórdia é uma prerrogativa do juízo divino. Todas as vezes que você... Aí eu chamo a atenção de quem está nos assistindo, né? Comece a observar na Bíblia quando Deus exerce juízo. Todas as vezes que Deus exerceu juízo, essa nação teve oportunidade de se arrepender. Glória a Deus. O que eu acho interessante é que Cristo, até nos seus ensinos, era assim. Ele sempre mostrava o pecado, mas ele mostrava um escape. Como você alcançar a misericórdia. Sempre mostrava, você fazer isso, mas assim, a pregação mesmo do cristão tem que ser assim. Deus é maravilhoso, né? Não tem como não amar a Deus. Mesmo
Porque Deus, assim, a palavra de Deus, ela, quando a gente estuda, a gente lê, a gente entende, Deus é Deus. Né? Quando você vê a justiça divina, qual que é o conceito que a gente tem de justiça? De punição. A punição do homem é sem misericórdia, mas a de Deus você vai receber. Interessante, a gente chama a atenção do professor para não devagar na lição, mas tem algo que eu preciso compartilhar com vocês, que é do Salmo 103, que diz o seguinte, né? Fala sobre a misericórdia. Que tamanho que é a misericórdia do Senhor? Ele diz que é do céu, como é que é? E as misericórdias do Senhor. Acha aí, irmão Jonas, Salmo 103, acho que versículo 11. Que, em síntese, a misericórdia do Senhor é da distância da terra para o céu. Pois quanto o céu é elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Em síntese. Agora acha aí Levítico 14, 18. E se não for 14, 18, 18 é o contrário. Então, assim, qual que é o tamanho da misericórdia de Deus? O que a gente vê aqui, que a gente, não estamos fugindo do assunto, né? Mas o que a gente vê nas mensagens proféticas dessa lição? É a misericórdia de Deus, mesmo na correção de Israel, mesmo julgando Israel, você vê Deus dizendo, olha, não, o fim de vocês não será esse, haverá um fim maior. Então, dá para medir a distância do céu para a terra? Da terra para o céu? Não dá. Então significa que a misericórdia de Deus ela é imensurável, ela não tem tamanho. O 14 fala sobre 18, 14 fala sobre a nudez. Não, então é o contrário. Que fala que Deus castigará o pecado do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é isso. Sobre o castigo. Eu vou resumindo aqui. Depois. Amém. Peraí, coloca aqui embaixo. Que quando Deus diz que a sua ira, né, ela iria até a terceira e quarta geração. Aí as pessoas se apegam, irmão João, no seguinte, né? Mas como assim? O pai pecou e Deus vai castigar até o seu bisneto? Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim que enquanto a misericórdia ela não tem fim, ela é imensurável, não dá para você medir, enquanto a misericórdia não tem prazo de validade. A ira de Deus, quando se acende por alguém, é como uma vela que você acende e vai chegar uma hora que ela vai se apagar. Então Deus está falando da duração, é uma comparação da misericórdia, que não tem fim, e da sua ira. Qual que é o tamanho da misericórdia? Não tem fim, não tem tamanho. E qual que é o tamanho da ira? É da primeira até a quarta geração. Tem prazo de validade. Olha como que Deus é maravilhoso. Se a gente se apegar que Deus está sendo injusto porque está castigando, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, a minha ira se acende. Mas ela tem prazo para acabar. A misericórdia não. Glória a Deus. Sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Subtópico 2, já vamos ir, porque eu tenho o horário é uma bênção. Os profetas menores, os profetas do Reino do Norte, nós vamos falar, e também já os profetas do pré-exílio. Amém? Mas já até entrou um pouquinho já nessa lição aqui, mas tem bastante coisa para edificação nossa aqui. Então é o segundo subtópico, o segundo tópico, o primeiro subtópico, e o segundo, que é os profetas do Reino do Norte, e os profetas pré-exílio. Aí nós temos aqui os profetas do Reino do Norte, né? 2 profetas menores profetizaram para Israel e Amós, para Israel, né? Amós e Oséias. E aí nós vamos observar que Israel é aquela nação do norte, as 10 tribos, que foi levado cativo não pela Babilônia, mas pela Assíria, né? E é interessante que você observa que há uma razão pelos quais eles estão profetizando, né? A gente observa aqui, ó, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Assim, não tem nada a ver com o contexto de hoje, né? Por isso que aí vem
vem à tona o tema que nós estávamos tratando antes, né, a questão da nossa função. Porque por que esses pecados eles ganham força? Porque a nação de Israel não está exercendo o seu papel. Então, quando a igreja exerce o seu papel, o pecado não tem lugar para acontecer. Então, fica essa advertência para nós. E depois nós temos aí Oséias, condena a infidelidade de Israel. Aí tem o exemplo, né, de Oséias e o casamento com Gomer. E o irmão falou também dos profetas pré-exílio, né, irmão João? Sim. Irmão João. E aí nós temos aí Joel. Nós até já falamos sobre Joel aqui, que acho que Isaías e Joel, eles há algo em comum com eles, porque um profetiza sobre a vinda do Messias e o outro profetiza sobre a vinda do Espírito. Então, assim, que mensagem, que esperança maior há nessas duas mensagens, né? O Filho e o Espírito. E é um tempo que o povo está em crise completa, sendo levado cativo. Israel um pouquinho antes, Judá depois. Mas olha o teor da mensagem de esperança que está no bojo dessas mensagens de advertência e de muitas delas de juízo para o povo. Então, a gente precisa, quando a gente vai olhar para Deus, né, no sentido de Deus está sendo injusto ou não, as pessoas questionam, a gente precisa olhar com esse olhar mais amplo, né? Se a gente puder olhar, por exemplo, para Jeremias profetizando para o povo se entregar, a gente fala, poxa, mas como é que Deus manda o seu próprio povo se entregar para o inimigo? Mas a gente precisa ter um olhar mais amplo. Isaías lá atrás está advertindo. No tempo de Isaías dava tempo de se arrepender. Eles não se arrependeram, o juízo vem. Só que nós vemos Deus sempre dando uma mensagem de esperança. Ezequiel onde que Ezequiel é preparado para exercer o seu ministério? No vale de ossos. E Ezequiel disse que o vale era sequíssimo. E aí Deus diz, essa é a casa de Israel. Mas profetiza. E aí ele ia profetizando, as coisas iam acontecendo, né? E aí a gente pode até trazer para a nossa vida pessoal que Deus ele age, mas ele precisa de alguém para profetizar, né? Quem que é o profeta da nossa casa? Glória a Deus. É o pai e a mãe. Quem que é o profeta da sua família? Né? Então Deus quer agir muitas vezes, mas às vezes a gente fica com medo, né? Verdade. Mas fica aqui essa reflexão para nós, né? Amém. Desses profetas aí do pré-exílio, eu sou muito admirador de Abacuque, né? Porque a mensagem que Abacuque traz, tanto para os de Judá, os infiéis de Judá, porque ali é dupla, né? Tanto os infiéis de Judá recebem uma repreensão, uma reprimenda, quanto a própria Babilônia, que iria julgar, servir que o Senhor sempre usa a palavra de um objeto de juízo, uma ferramenta. A Babilônia seria usada como uma ferramenta, mas ao mesmo tempo também seria julgado pelo próprio Deus. Mas ele dá uma luz a Abacuque que faz com que ele escreva esse salmo do capítulo 3. O meu justo, pela sua fidelidade, viverá, literalmente. E é interessante que o irmão trouxe, porque o tema ali não é fé, é fidelidade mesmo. Fidelidade. A expressão no hebraico é emuná, né, que vem de emun, que é fidelidade ou constância, né? Aí no Novo Testamento Paulo já aplica como a fé, mas o termo grego é pistis, também pode ser traduzido como fidelidade. Então a fidelidade traria vida. Mas que fidelidade é essa? O povo seria cativo, obedeça, vá. Os que obedeceriam não iriam morrer. Os que fossem fiéis não morreriam. Aí vai falar justamente de Daniel, Ezequiel, Misael, Ananias, foram fiéis e viveram pela sua fidelidade, não foram mortos ali. E tantos outros que tinham a esperança de retornar para a sua terra. Exatamente. Essa questão que o trouxe da fidelidade que Abacuque traz, o próprio contexto do capítulo 3, né? Ainda que
falte o gado, falte as ovelhas, falte o alimento, o fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é fidelidade. É uma fidelidade, é uma fé não condicionada à circunstância. Sim. Né? Então, é bem interessante. Então, assim, a gente, é uma pena, né, que o tempo é pouco, mas assim, cada profeta desse tem uma peculiaridade, né? Oséias, por exemplo, essa relação que ele aceita construir, relação conjugal que ele aceita construir para atender atender à vontade de Deus, né? Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar que Oséias é literal o casamento dele ali, mas eu entendo que é. Sim, e a mensagem estava implantada no casamento. Exatamente. Mas assim, você entender, você entender a voz de Deus. Porque o que é importante para nós? Nada é mais importante do que a relação com Deus. Nada é mais importante. Então, quando eu entendo que tudo passa pelo meu relacionamento com Deus, não importa quais as circunstâncias que Deus me submete. Porque o importante é obedecer a Deus e não as consequências positivas ou negativas de obedecer ao Senhor. Porque muitas vezes obedecer ao Senhor nos traz consequências pesadas. Sim, né? Isso é verdade. Glória a Deus. Bom, o subtópico 3, que seria os profetas pós-exílio, e também os demais profetas. Aqui nós já comentamos bastante sobre esses profetas também. Só destacando rapidamente, acho que é interessante esses 3 profetas, porque eles têm uma função muito importante no sentido da reconstrução da cidade e do templo, né, que era o símbolo da adoração, do culto. Então, o povo estava acostumado, o conceito de adoração sem um objeto visual não existia ainda. Então, eles são importantes para reanimar o povo, para que eles pudessem retomar o princípio da adoração a Deus. Né? Sim. Para finalizar aqui, eu só queria alertar os professores, ou relembrarmos, né, juntos, acerca do retorno. Quando o povo retorna, o senhor trouxe aqui a questão da reconstrução do culto, há uma parada ali, o pessoal começa a mexer nas suas casas, mas de repente o templo é erigido novamente e percebe-se, principalmente pelos anciãos, que não era aquele templo de Salomão, toda aquela pomposidade, mas o que vai levar eles a irem além é a mensagem profética. Exatamente. É a mensagem profética. Quando diz que o desejado das nações viria, os dízimos chegariam naquele lugar de alguma forma. Mas ali, alguém aplica os dízimos, mas ali está falando do Messias. Ele é o desejado. A questão também quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é porque enquanto que nesse período o Messias era só uma mensagem profética, quando Cristo nasce, ele adentra naquele templo, tanto para ser circuncidado, e veja que, mesmo nesse período aí de 400 anos aproximadamente de silêncio profético, Deus se revelava às pessoas, porque Simeão disse, foi-me revelado pelo Espírito que eu não morreria até ver a redenção de Israel. Então aquele templo ali estava pequeno, a nação estava resumida, passou a perder a sua independência, sim, mas tinha uma mensagem de esperança. Exatamente. Era o Messias. Exato. E João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então todas as profecias que apontavam para frente, hoje, ao lermos, temos que apontar para trás, porque Cristo já veio. Exatamente. O Messias já veio. Exatamente. Até a lição traz isso para a gente, né? O passado, o presente e o futuro. E há um contraste, há uma lição de Jonas e Naum, porque ambos profetizam para Nínive, né? Um profetiza o juízo, mas há arrependimento, o outro profetiza literalmente a destruição. E é interessante porque acho que 150 anos depois, né, que Naum profetizou a condenação de Nínive, acho que está aqui, acho que foi tá na lição aqui.
E por que depois veio a condenação sobre Nínive? Porque o avivamento que ocorreu no tempo de Jonas, não houve continuidade. Então toda experiência, toda transformação precisa de uma continuidade. Jonas profetizou, ficou até triste porque o povo se arrependeu e foi embora. E você não vê relato de um profeta ali dando continuidade no que aconteceu. Então a geração de Jonas ali foi salva, mas as outras gerações não conseguiu se salvar por causa desse avivamento, por conta de não haver continuidade. Glória a Deus. Chapa, último tópico, que é o livro do Apocalipse. O primeiro subtópico diz autoria, propósito e destinatário. Amém? A autoria é do Senhor Jesus, né? Até Glória a Deus. Apocalipse 1:1 deixa isso muito claro, né? O propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, e aí é um escopo do fim dos tempos, né? E interessante que hoje o que está acontecendo na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, até estava vendo uma live que falava sobre isso, né? Que já é um prenúncio desse tempo, do fim, né? Ainda não é essa guerra não é ainda o que a Bíblia profetiza, mas poderá se desencadear e ocorrer o que a Bíblia profetiza acerca do fim. Então, assim, quando a gente lê o Apocalipse, a gente vai perceber, principalmente hoje, a vida, o que a pandemia nos trouxe, a vida pós-pandemia, a gente percebe quão claro a Bíblia vai se tornando. Aquelas mensagens que a gente lia há algum tempo e a gente não entendia, com esses acontecimentos que estão acontecendo aí, começa a se tornar mais claro essas mensagens, né? Então, o propósito maior de Apocalipse é mostrar esse escopo do fim, né? E aí ele usa como destinatário as igrejas, as 7 igrejas, que a teologia até usa cada igreja dessa para representar um período do período da igreja, né? E a igreja de Laodiceia sendo a última, uma igreja rica, que é aquela igreja que vai abrindo concessão, né, dos seus valores, dos seus princípios, ao ponto de ficar irreconhecível, né? Então, é interessante a gente, hoje o livro de Apocalipse, não que ele nunca foi interessante, mas ele está, eu digo que hoje ele é a lupa, literalmente, da gente olhar para o que está acontecendo no mundo. Glória a Deus. E o professor também teria que, não pode ficar desatento em questão da literatura apocalíptica em si, né? Toda a literatura apocalíptica, já visto que nos tópicos anteriores foi citado ali Daniel, e é uma literatura apocalíptica. Ali Daniel capítulo 9 vai tratar muito sobre o que vai acontecer com Israel, né? Que ali é para Israel, não se encaixa a igreja ali de forma alguma. Capítulo 9, 24 a seguir, as 70 semanas de Daniel, Israel é o termômetro. As movimentações da Rússia com a Ucrânia, observe que quando vai citar, Ezequiel vai tratar sobre 38 e 39, professor, sobre Gog e Magog, Gog, que vem da terra de Magog, a grande maioria, eu estudo escatologia já há quase 10 anos, e a grande maioria dos comentaristas faz alusão à Rússia. Inclusive Meseque, dizem alguns linguistas que tem a ver na sua origem com a palavra Moscou. Então é algo para ser estudado. Lógico que você não vai conseguir abordar isso há muito tempo, mas o que o professor Adailton tem falado e o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que tudo o que está acontecendo, para aqueles que não creem muito, é uma possibilidade. Para nós que cremos, o palanque está montado. Exatamente. Glória a Deus. O último subtópico do tópico 3, uma mensagem de esperança a qual o livro de Apocalipse traz. Irmão Jonas, vai depois eu...
Então, a mensagem de esperança, ela já é dita bem no início do livro. Quando você observa o capítulo 1 do livro do Apocalipse, ele vai te mostrar que Jesus está vivo, glorificado, e que ele tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim, tem a chave da morte, do inferno. A mensagem de esperança já se inicia aí, porque a igreja estava sendo perseguida, se não me falha a memória, o imperador do momento era Domiciano. Perseguidor, João estava lançado numa ilha para morrer. Mas João, achando que o seu ministério tinha encerrado ali, pelo contrário, naquela manhã ele recebe uma grande notícia de que Jesus está com ele e tem uma consolação para dar a ele a revelação, e veio consolar seu coração. E depois as igrejas sempre tem no final: quem tem ouvidos, ouça. Porque apesar de algumas igrejas ter reprimenda ali, João, Cristo dá uma luz, uma mensagem de esperança para elas. Arrependa-te, lembra-te onde caíste, olha, deixa esses pecados para trás, eu tenho uma coroa para te dar, eu tenho trono, eu tenho pedra branca, eu tenho vestes brancas. Então, a mensagem como um todo, ela traz esperança. E no final do livro do Apocalipse, você observa que, depois de mostrar tudo o que vai acontecer, haverá para os salvos um novo céu e uma nova terra. Glória E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Certa feita perguntaram para Moody, D.L. Moody, o senhor conhece muito bem, a casa dele se incendiou e um vizinho falou: Moody, você perdeu tudo. Ele falou: não perdi tudo ainda, eu tenho muito mais. Mas você é tão rico assim? Ele usa o texto de Apocalipse 27, se não me falha a memória. Eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras e eu encerro esse meu comentário. Eu gosto muito desse texto. Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 7, acho que é isso. Quando vai falar aqui sobre o reino, né? Acho que é 21. 21, 7. É 21. É quando diz assim o texto, capítulo 21 do Apocalipse, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ele disse que não perdeu nada porque ele tinha essa palavra como uma força para seguir em frente. Então é isso. Que bênção, né? Que maravilha. E claro que existem várias mensagens, né, de esperança, mas uma que eu reputo, que acho que é o cerne do Apocalipse, é o que está no capítulo 1, versículo 18, né, quando João ele tem ele como se ele desmaiasse, né, ele é arrebatado em espírito, né, e quando ele se depara diante do Senhor Jesus, Jesus diz para ele no versículo 18, né? No versículo 17, no finalzinho, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o versículo 18 ele diz, e o que vive, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo falou que Jesus é a primícia dos que dormem, né? Então Jesus está dizendo: olha, eu estou vivo, eu fui morto, mas estou vivo. Então esse testemunho de João Batista acerca de Jesus é a maior esperança. Significa que se Cristo é a primícia dos que dormem e ele está vivo, significa que nós vamos viver. Haverá uma grande colheita. Exatamente. Então, qual que é o sinal Glória de que é uma boa colheita? São os primeiros frutos. Verdade. Se os primeiros frutos acontecem, a colheita acontece. Então, Jesus, ele está vivo. Glória a Deus. Então, essa é a maior esperança. O arrebatamento da igreja, nos mantemos firmes, né, independente do que possa acontecer no futuro breve aí, não permitir que nada abale a nossa fé. Então, o que é a esperança? A esperança é o resultado da fé. Se a fé não for removida, a esperança é o seu fruto. Então, que nada possa abalar a nossa fé, porque a nossa esperança é essa. Glória a Deus. Estarmos com Cristo, Glória a Deus. assim como Ele é, nós seremos. Então, que Glória Deus possa abençoar os nossos irmãos, né, que possa se manter firme, independente das circunstâncias. Aleluias. Irmãos, já estamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa lição 10. Vamos estar lendo a conclusão e estar dando os agradecimentos finais.
em nome de Jesus. A mensagem dos profetas, conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania e a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Ele nos serve de experiência de fé que produz esperança. Romanos capítulo 5, verso 4. Então já agradeço aqui desde já Glória a Deus. Comentário do nosso querido e amado Adailton e também nosso querido amado Jonas. Deus abençoe você, diácono, Amém. do senhor presbítero, por esses comentários riquíssimos que vai nos ajudar, vai agregar a vida dos irmãos. Amém? Então os irmãos que estão assistindo, compartilha, se inscreva no nosso canal. Se essa aula tem sido bênção, deixa aqui seu like, seu comentário e que Deus vos abençoe grandemente. Amém. Na minha palavra final, eu quero deixar um texto Amém. para toda a igreja, os irmãos que irão assistir, os professores. 2 versículos apenas, Apocalipse capítulo 3. Já que na escatologia futurista, dizem que na parte histórica estamos no período de Filadélfia, aliás, de Laodiceia, né? Filadélfia e Laodiceia. Eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança para os irmãos. Versículo 20 e 21 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer já o nosso irmão Adailton. Deus abençoe por o senhor estar aqui conosco, comentando aqui essa lição maravilhosa, viu? Deus te abençoe grandemente. Amém, mamãe? Amém, irmão João Paulo, irmão Jonas. Obrigado pela oportunidade de poder participar desse momento e fazer parte desse projeto de vocês. E que Deus possa abençoar nossos irmãos, né? Possa extrair as lições preciosíssimas dessa aula e que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos e, sobretudo, esse projeto que Deus confiou sobre o seu cuidado, a sua direção. Amém. Então Deus abençoe os irmãos, fiquem em paz e até a próxima aula. Amém.